O pastor Marcos Bonfim é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ele vai apresentar uma série de problemas que nos impede de olhar para os altos céus. Ele também fala sobre o quanto o céu está ao nosso favor, mesmo diante de situações difíceis. Fica no vídeo até o final e olha só. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Esse é o desafio da minha vida, porque eu estou nessa terra, eu estou rodeado das coisas dessa terra, e a minha tendência é pensar nas coisas dessa terra, e quanto mais eu penso nas coisas dessa terra, mais eu gosto dessa terra e menos eu desejo ir para o céu. Vocês acham que pastor naturalmente tem vontade de ir para o céu? Tem gente que pensa que pastor naturalmente tem vontade de ir para a igreja, tem vontade de ir para o céu. Nós somos todos humanos, somos rodeados pela terra, e Deus está falando, pense nas coisas do alto, mas eu tenho um problema que me atrapalha de pensar nas coisas do alto. Esse problema eu encontro em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos, não vai dar tempo de a gente estudar todo o capítulo, eu quero pensar alguns textos em Romanos capítulo 8. Paulo diz assim, no verso 5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Paulo está fazendo referência aqui a dois tipos de natureza, os que se inclinam para a carne, e os que se inclinam para o Espírito. Os que se inclinam para a carne, são as pessoas que seguem as tendências, os prazeres e os gostos da carne. Aquilo que a minha carne quer que eu faça, eu vou fazer. Aquilo que a minha carne quer que eu coma, eu vou comer. Aquilo que a minha carne quer que eu pense, eu vou pensar. Eu me inclino para a carne. E o problema, esse é o meu problema, o problema é que eu já nasço inclinado para a carne, tendo prazer nas coisas que a minha carne gosta. Eu gosto de comer as coisas da carne, eu gosto de beber as bebidas que a minha carne deseja, eu gosto de ter amizade com pessoas que a minha carne se inclina a ter amizade, eu vivo minha sexualidade de acordo com a minha carne. Esses dias eu ouvi algum amigo meu dizendo do púlpito que tendências sexuais que não estão de acordo com a palavra de Deus, não são uma escolha, são uma descoberta. Há uns que se inclinam para a carne e outros que se inclinam para o Espírito. Quando eu descubro que eu estou inclinado para os desejos da carne, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir à presença de Deus e falar como Davi. O que Davi disse? Cria em mim, Deus, que coisa? Uma mente espiritual. Eu não quero só fazer o que é certo, não é suficiente fazer o que é certo. É muito pouco fazer o que é certo não me leva para o céu, porque seria justificação pelas obras. Eu vou repetir, fazer o que é certo não me leva para o céu. Pensar e gostar do que é certo me leva para o céu. Por isso que Davi orou, cria em mim, Deus, um coração é mente, uma mente pura, cria em mim, desenvolve isso em mim, meu Deus, porque eu não tenho. E eu aprendi um negócio, que eu preciso ir à presença de Deus cada manhã, não porque eu sou pastor, mas porque eu sou pecador.
Não vá à presença de Deus porque você é um adventista, porque você é um evangélico, que está acompanhando a gente aqui pela internet. Não, vá à presença de Deus como pecador. Fala, tem misericórdia de mim, Deus, que eu sou pecador. Você lembra a história que Jesus contou? Jesus diz, 2 homens foram ao templo, um chegou no templo, quem sabe ele era um pastor, né? Sim. Coisa legal, gravatinha, terno, Bíblia debaixo do braço, parou lá no meio do templo e falou assim, imposta a voz, né? Senhor, muito obrigado que eu não sou como essas pessoas pecadoras, né? Obrigado, Senhor, eu sou a coisa mais linda que tem nessa terra, né? Quantos anos que eu estou na igreja, olha quantos anos de batismo que eu tenho, que coisa maravilhosa. E aí entrou outro coitado. Você lembra o que Jesus disse? Ele batia no peito e falava, meu Deus, ele não tinha nem coragem de olhar, tinha vergonha das pessoas, vergonha de Deus. Tem misericórdia de mim, meu Deus, que eu sou pecador. Jesus falou, esse foi embora do templo justificado e não o primeiro. E Jesus disse, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Eu quero ir à presença de Jesus porque eu sou doente. Se eu tenho problema na minha família, então minha família é normal, porque famílias normais têm problema. E eu vou à presença de Jesus porque eu tenho uma família normal. Não uma família de verniz, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E eu quero perseverar na presença de Jesus, quero ir à presença de Jesus, me ajuda, meu Senhor, me dá uma mente espiritual. E o tema dessa noite é teimosamente. A minha mente é teimosa, porque eu estou há tantos anos procurando buscar o meu Deus, acordando cedo, indo à presença de Deus. E eu ainda tenho uma vontade de fazer coisa errada que você não calcula. Mas eu aprendi uma coisa, que o Senhor Jesus não me rejeita. O pecado, o desejo de fazer coisa errada, não vai me tirar do céu, se eu for a Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1 diz, nenhuma condenação há para quem? Há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Porque eu tenho essa cabeça, eu não tenho cabeça de pastor, eu tenho cabeça de pecador. Eu sou um perigo para mim que você não calcula o perigo. Se eu sair de casa sem ter um momento de oração, sem ter um momento de confissão, meu momento de leitura da Bíblia, que risco para mim, que risco para minha casa, que risco para minha esposa, que risco para as minhas filhas, agora para as minhas netas, tenho 2 netinhas. Que risco! Estão olhando para o vô, que vô é esse que eu tenho? E eu esqueci o que eu ia falar para você. Lembrei, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação tem para os que estão em Cristo Jesus. Como que funciona isso? Eu com essa mente que tem vontade de fazer coisa errada, que tem vontade de falar coisa errada, que tem vontade de olhar para coisa errada, que tem vontade de comer coisa errada, que está me matando. Eu sei que está me matando, mas eu continuo indo lá à geladeira e pegando aquela coisa que me mata. Por que é assim? Tem só uma solução. E a solução é estar em Cristo. E eu quero explicar para você como funciona isso. Você sabe que a Bíblia diz, Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Por eu ter essa mente, por eu ter nascido com essa mente, igual todo mundo que nasceu nessa terra, nasceu com essa mente inclinada para o pecado. Uns inclinados para cá, outros inclinados para lá, outros para cá, mas é tudo para o pecado. São inclinações diferentes, mas todas elas pecaminosas. Por causa disso, eu mereço a morte.
Mas aí, a palavra de Deus diz assim, em 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você confessa o pecado, escuta isso, quando você confessa que você é uma pessoa pecadora, você confessa pecados específicos, você confessa a sua inclinação, que é uma coisa ampla, eu tenho uma inclinação para pecar, para fazer coisa errada. Quando você confessa isso, a palavra de Deus diz lá em Isaías 58, que Ele toma sobre si as nossas culpas, e a morte encontra a culpa onde ela estiver. Se a culpa estiver comigo, a morte vai me encontrar. Mas se a minha culpa é transferida para Jesus, a morte encontra Jesus. E quando eu confesso para Jesus o meu erro, o meu pecado, meus maus pensamentos, muito mais que as atitudes, meus maus pensamentos, minha mente que não é espiritual, é uma mente carnal, uma mente vendida para o lado do pecado. Quando eu confesso, então essa culpa passa para Jesus. E tem um problema. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que nosso Deus não nos ouça. Quando eu tenho pecado na minha vida, parece que a oração não passa do teto. Você já sentiu isso? Você fica sem vontade de ir à igreja, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de cantar, você não tem vontade de orar. Tem pecado na vida, mas pecado tem solução, gente. E a solução é tão simples. Se você confessa o pecado, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. E quando você confessa, essa separação entre você e Deus, ela é rompida, e você tem livre acesso a Deus. Todo mundo espiritual está a seu dispor, todas as forças do céu estão ao seu lado. E a coisa que impede isso de acontecer é pecado na minha vida. Mas quando eu confesso o pecado a Jesus, então já não tem condenação. A condenação foi para Jesus. Jesus morre, está aberto o meu acesso a Deus e ao céu. Que privilégio! Agora tem um negócio. Enquanto eu não leio a Bíblia, enquanto eu não estudo minha lição da escola sabatina, enquanto eu não leio os escritos de Ellen White, estamos falando de família, começando pelo livro Lar Adventista, depois indo, quem sabe, para a mente, caráter e personalidade, depois indo para aquele livro Conselhos sobre Sexualidade, etc, 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 que eu esqueci o nome, que é o nome comprido do livro, né? Conduta Sexual. Depois, que outro livro? Ciência do Bom Viver. Enfim, e aí vai indo. Testemunhos para a igreja, são 9 volumes, é para a igreja, não é para pastores, é para a igreja. É para a igreja. Se eu não leio essas coisas, eu fico me achando, porque eu fico me comparando com as pessoas que estão do meu lado. Não, mas eu sou melhor que aquele ali. Por que eu tenho que confessar se eu sou a coisa mais linda desse mundo? Olha só, ainda não matei ninguém, não sequestrei ninguém, não roubei, não fiz nada errado. E tem gente que não lê esses escritos, eu vou falar para você por quê. Porque não gosta de ser confrontado com o seu pecado e fica arrumando desculpa para o pecado. Senão eu não vou ler isso aí. Uma vez eu falei com uma pessoa amiga minha, não, pastor, eu até comecei a ler esse livro, Orientação da Criança. Eu comecei a ler esse livro, mas eu parei porque eu tomava muita pancada. Falei, mas é para isso que é o livro. O livro é para dar pancada em você mesmo, para mostrar para você que isso não é a coisa mais linda desse mundo. Porque aí você tem coisa para confessar. Se você não lê essas coisas, você se acha a pessoa linda, maravilhosa e não vai confessar. E se não confessa, não tem perdão. Só tem um pecado que nem Deus pode perdoar. É o pecado que não é confessado. E quando a gente não sabe que é pecado, a gente não confessa. E a gente vai carregando aquela encrenca vida fora. E achando que a culpa é dos outros.
achando que a culpa é do meu cônjuge, achando que a culpa é da minha sogra, achando que a culpa é do mundo. E eu sou a vítima desse mundo. Todos estão contra mim. E eu sou aquela pessoa que está encrencando a vida de todo mundo ao meu redor e eu não consigo enxergar. Sabe, o Senhor hoje está nos convidando para crescer em graça, para entregar para Jesus os meus desejos. Eu quero, Senhor, entregar ao Senhor os meus desejos, minhas inclinações, os meus impulsos. Eu quero pedir como Davi, cria em mim, meu Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Você já deve ter ouvido e eu vou falar de novo. A Mari e eu estamos casados há nem sei quantos anos. Não fala para ela que eu não sei, senão vai piorar a coisa. Mas nós estamos casados há uns 34 anos, eu acho. É um pouquinho de tempo. Não temos uma história fácil. A vida não é fácil. Para ela e para mim. E você sabe o que isso tem ensinado a nós dois? Tem ensinado a nós dois que na minha vida precisa ter uma coisa mais importante que o casamento. Se o alvo da sua vida é ser feliz no casamento, é bem possível que você será uma pessoa frustrada e as chances são grandes de seu casamento terminar. Você precisa colocar o seu alvo mais em cima. É mais para cima. Ser feliz no casamento é pouco e não dá. É um alvo inatingível. Mas tem uma coisa que Jesus falou. Mateus capítulo 6, verso 33. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. A gente brigou tanto já em casa, que um dia a gente desistiu de querer ficar consertando o outro. Ela descobriu que eu não tenho conserto, e eu descobri que ela não tem conserto. Demorou um tanto para a gente descobrir isso, você não imagina. Quanto que a gente demorou para descobrir isso. E em vez disso, a gente começou a buscar outra coisa. A minha mulher é uma mulher de oração. Ela é uma mulher de oração. Ela tem sido uma bênção na minha vida. Mas demorou muito tempo para eu reconhecer isso. Demorou muito tempo para eu reconhecer isso. Durante uma boa parte do tempo, eu achava que ela era a razão da tristeza da minha vida. E hoje eu descobri que não foi por acaso que o Pai do Céu colocou essa preciosidade, essa princesa na minha vida. Ela é uma princesa. O Senhor a fez uma princesa. E hoje, uma das coisas que mais dão prazer para a gente é pegar na mão. Pegar na mão. A gente vai fazer o culto de manhã, pegar na mão um do outro. Que coisa maravilhosa a gente estar junto tanto tempo, poder pegar na mão. Eu já estou 3 dias sem pegar na mão dela. 3 dias sem fazermos o culto juntos. E agora saíram as filhas, agora já temos um netinho, só os dois, um olhando para o outro. Morando num outro país, só os dois. Só os dois. Só os dois. E a gente está vendo assim, que a idade está avançando, os cabelos estão branqueando, e numa hora ou outra um dos dois vai dar o pulo. E o que ficar, como é que vai ficar? E eu já olho para ela às vezes e falo assim, ai, ai, ai. E se for ela primeiro, né?
como é que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar? Eu quero convidar você para entregar para o Senhor a sua mente, dizer: meu Deus, me dá uma visão de eternidade. Eu quero ver o céu, eu quero me preparar para a volta de Jesus. Eu quero fazer disso a prioridade da minha vida. Eu quero fazer disso a coisa principal. Eu não quero ser tão cioso assim dos meus direitos. Eu quero ser mais cioso do meu destino. Para onde eu estou indo? Pode ser que os meus direitos não estão sendo bem respeitados aqui nessa terra. E a Bíblia diz que quanto mais perto do tempo do fim a gente fosse chegando, menos os direitos da gente iam ser respeitados. Até um ponto, nós vamos perder direito à propriedade, direito à casa, direito às finanças, não vai poder comprar e vender. É tudo escolinha, minha gente. É tudo escolinha. E a gente às vezes está muito pezinho que mamãe beijou, ninguém pisa. Ui, pezinho, mamãe beijou, ninguém pisa. Filho, você acorda, você está no grande conflito. É o grande conflito. Você quer o quê? Essa vida não é um spa. Não é o Cevisa. Essa vida não é o Cevisa. É uma batalha, é uma guerra. Senhor, me ajuda a ir para o céu. Me ajuda a ler a minha Bíblia todos os dias. Me ajuda, meu Deus. Minha mente é teimosa. Todo dia ela acorda pecadora. E eu preciso do Senhor. Preciso orar como Davi. Eu quero ter uma mente espiritual. Eu quero pensar nas coisas do alto. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? E eu convido você a deixar o teu like, o teu gostei no vídeo, para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Comenta aí e compartilha, e que Deus te abençoe.